Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre esta grande obra de Alexandre Dumas, que é O Conde de Monte Cristo. Na nossa sociedade, nós estamos tão entremeados pelo poder do dinheiro que eventualmente nós até esquecemos, o que é o dinheiro. Dinheiro é trabalho objetivado, trabalho plasmado, trabalho encarnado. Dinheiro é o poder social encarnado, como diria Karl Marx no livro Capital. E nesse livro nós vamos lidar com uma coisa muito interessante, que é a extensão que o poder do dinheiro provê a uma pessoa. Notoriamente nessa obra, O Conde de Monte Cristo é a grande obra da vingança. E é muito interessante porque um conterrâneo do Alexandre Dumas, o escritor aqui desse livro, o Jean-Jacques Rousseau, no livro O Contrato Social, que eu vou deixar aqui embaixo os trechos selecionados, ele afirma uma coisa parecida com isso que eu vou citar aqui, porque essa frase acabou tomando uma fama um pouquinho diferente do que ele escreveu, mas o conceito é o mesmo. Uma sociedade só é efetivamente democrática se ninguém é rico o suficiente para poder comprar alguém e se ninguém é pobre o suficiente a tal ponto que é coagido a se vender para alguém. E o que acontece nesse livro é que nós vamos observar tanto um poder quanto o outro. Nós vamos poder observar a extensão, a mega ultra power vingança que é proporcionada através do poder do dinheiro. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta, se inscreva no canal, ative o sininho. Você já sabe que tem que fazer isso, então não vou ficar insistindo muito. Mas não deixe de fazer não, hein? Bem, o Alexandre Dumas, vou adotar aqui o nome em português, porque o nome em francês é um pouquinho complexo, principalmente o Alexandre, Aliás, tem esse problema, às vezes quando nós vamos levar para o português certos nomes, acabam, às vezes fica na versão original, às vezes se é português, é um pouco confuso, Com alguns autores é até pior do que o Alexandre Dumas, Por exemplo, o Trotsky ou Tolstói, Alguns vão traduzir como Liev, outros como Leon, outros como Léo, outros como Leão. Então, ao trazer para o nosso próprio idioma, sempre gera um certo, vamos dizer assim, descompasso, Aqui nós adotaremos a versão em português Alexandre Dumas. E o Dumas foi um autor muito famoso, autor do livro Os Três Mosqueteiros, que já foi levado para o cinema nas mais variadas versões, fora aquelas obras que são influenciadas por ele, O Alexandre Dumas fez sucesso na própria época, inclusive com o Conde de Monte Cristo, mas não só. Ele foi um autor muito prolífico, ele escreveu mais de 600 publicações, um número absurdo, e ele só conseguiu dar cabo de tantas publicações por uma questão, vamos dizer assim, um tanto quanto polêmica. Ele escrevia com coautores, que não seria, vamos dizer assim, uma espécie de ghostwriter, não, pelo que se deduz, aquilo que as pessoas, os estudiosos, os dumasianos assim afirmam, é que eles afirmam que ele elaborava uma ideia, requeria que um desses coautores, um desses colaboradores fizesse uma pesquisa histórica, especialmente nesse livro aqui, O Conde de Monte Cristo, esse coautor é o Auguste Maquet. Então eles faziam uma pesquisa histórica e elaboravam, vamos dizer assim, uma espécie de introito, e depois o Alexandre Dumas vinha e reelaborava em cima, burilava aquelas páginas iniciais, vamos dizer assim, acrescentava bastante. Há um exemplo notório, escrito por esse Gustave Maquet também, que foi o principal colaborador dele. Nesse livro, O Conde de Monte Cristo, ajudou ele nos Três Mosqueteiros e em outras obras várias. O Auguste Maquet escreveu 12 páginas, e dessas 12 páginas, o Alexandre Dumas transformou em 70 páginas. Então, assim, fica mais ou menos evidenciado assim, o trabalho, a importância, a relevância dos coautores. Entretanto, a versão final era do Alexandre Dumas. Aliás, há certa restrição da academia em relação ao Dumas por conta disso. Algumas pessoas não têm muita confiança se foi ele que escreveu ou não. Esse Gustave Maquet, que ajudou ele nesse livro Conde de Monte Cristo, processou o Alexandre Dumas, se dizendo autor das obras. E, enfim, o processo, ao término dele, o Gustave Maquet ganhou em parte, e ele passou a receber 25% dos direitos autorais dessa e das outras obras nas quais ele participou. A divergência foi tamanha que, na lápide do Auguste Maquet, está escrito autor dos livros O Conde de Monte Cristo, os Três Mosqueteiros, etc. E é interessante porque o próprio Alexandre Dumas não tinha em alta conta os colaboradores, ele o menosprezava. E aqui a gente já pode até começar a falar um pouquinho mais da vida do autor. O Alexandre Dumas, ele vem de uma família nobre, Seu avô, ele viveu alguns anos nas Antilhas, e ali ele acabou se apaixonando por uma pessoa que era escrava dele, uma mulher que era escrava dele, e se casou com ela, retornou para a França. Ao retornar para a França, ele teve um filho, e esse filho se tornou general do Napoleão Bonaparte, e o Alexandre Dumas é filho desse general do Napoleão,
Entretanto, esse general acabou falecendo quando o Alexandre Dumas era muito novo. E o Alexandre Dumas, ele teve uma vida, vamos dizer assim, bastante desregrada, bastante, vamos dizer, dissoluta, né? Rapidamente ele angariou sucesso, especialmente no teatro, né? O teatro era uma espécie de divisor de águas da época, né? Um grande escritor tinha que se desenvolver bem no teatro. E ele conseguiu, né, fazer sucesso, consegue êxito, consegue fama, consegue dinheiro, mas tem uma vida muito desregrada, ele gasta muito, ele comprou castelo, ele dava muitas festas, ele viajava muito, ele teve muitas mulheres, ele teve muitos filhos, vários filhos ele não assumiu. Mesmo o filho que é homônimo, né, que é o Alexandre Dumas, que hoje é chamado Alexandre Dumas Filho, né, que é filho dele, ele só reconheceu anos depois do nascimento da criança. Então, de fato, é um personagem bastante complexo, assim, bastante complicado. Ele também, algumas pessoas recriminam pelo fato de que ele é neto, né, de uma antiga escrava, né, ele era neto de negro, então ele era um pouco moreno, assim, mas moreno de olhos azuis. E em nenhum momento da sua obra ele faz nenhuma defesa do povo negro, então algumas pessoas reclamam desse papel também, vamos dizer assim, pelego, né, que ele cumpriu, ele não defendeu seu povo. Então esse é um personagem complexo, né, acusado de não ser autor de todas as suas obras, com uma vida, vamos dizer, tanto, né, dissoluta, ele dissipava muito dinheiro, apesar de ganhar muito dinheiro, ele também gastava muito, dava muitas festas, né? Então ele é um sujeito muito pródigo. Então, assim, é um personagem bastante complexo, bastante intricado e bastante polêmico também. Ele chegou até a fundar jornais, fundar companhias de teatro, que acabaram quebrando também, falindo. Então, realmente, foi uma vida, vamos dizer assim, bastante vivida, né? Nessas viagens que ele fazia, ele elaborava muito também material, ele compilava. Foi, inclusive, numa dessas viagens que ele passa na frente da ilha de Monte Cristo, só observa a ilha, ele não chega a parar nela, né, não ancora na ilha, mas foi dali que ele teve a ideia para elaborar essa obra que nós falaremos hoje, que é o Conde de Monte Cristo. E naquele tempo, né, os escritores, eles escreviam para jornais, né, então eles escreviam um ou mais capítulos no jornal e no dia seguinte tinha mais um ou mais capítulos e assim ia indo, né? Capítulos e mais capítulos no jornal e o escritor ganhava por aquela obra que ele estava fazendo. Quando a obra, vamos dizer assim, fazia um sucesso, passava pelo crivo, vamos dizer assim, do público através do jornal, aí sim ele era compilado e se lançava o romance, que era, na verdade, a junção desses capítulos já lançados previamente no jornal. O jornal servia como uma espécie de filtro, né? Mesmo que na época, reitero, a maior importância era a poesia e o teatro, mas de qualquer maneira o romance tinha alguma importância e ela, no correr dos anos ele foi tomando mais e mais importância até que por fim dominou, vamos dizer assim, a literatura. E o Alexandre Dumas, juntamente com outros escritores também, eles ganhavam por linha. Né, e isso vai ter um impacto muito grande na obra dele. Por quê? Como nós podemos observar, é um belo de um calhamaço, né? São mais de 1.300 páginas aqui do livro. E por que esse livro é tão grande? Porque ele ganhava por linha. Então, na medida em que ele escrevesse uma quantidade maior de páginas, maior seria a remuneração dele. Né? Então, vamos dizer assim, havia um incentivo grande para que ele fizesse histórias grandes, histórias, vamos dizer assim, com muitas subtramas, histórias bastante complexas no aspecto de abarcar vários e vários personagens, né? Subpersonagens, personagens menos importantes. Então, o fato de ele gastar muito dinheiro, de ter essa vida, vamos dizer assim, dissipadora, como eu citei, vamos dizer assim, era um dos motivos a mais para que ele elaborasse histórias com grande tamanho. E esse aqui é um dos exemplos notórios. Mas é preciso destacar que, a despeito da enorme quantidade de páginas, ele não deixa o nível cair, né? Porque também não adiantaria você ficar sendo prolixo, você ficar escrevendo muitas e muitas páginas e a atenção do público cair, porque ele poderia ser demitido também pelo jornal. Então, assim, você tinha que escrever uma história grande, muito bem, mas ela tinha que manter a qualidade e ele consegue mantê-la ao longo de toda a obra. E agora eu já aproveito para falar um pouquinho sobre essa edição da Zahar, né? Vocês podem observar, esse box é muito bonito. Ele tem uma textura, assim, né, muito, muito prazerosa de você passar a mão, assim, sabe? É um box como eu nunca vi na minha vida. O melhor box que eu já tive contato, assim, é de um luxo, assim, estupendo, né? Prazeroso, assim, uma espécie de textura aqui, não sei que material é esse, mas é realmente maravilhoso. E o livro é composto de 2 volumes. Eles têm a tradução, a apresentação e notas do André Teles e Rodrigo Lacerda. Os livros vão ser bem uma continuidade mesmo, né? Tanto que o segundo volume aqui, ele começa na sequência da numeração de páginas do primeiro, né? Começa já com 700 e poucas páginas e é uma edição muito, muito caprichada por parte da Zahar, sabe? Muito completa, a página tem uma leitura muito agradável, são muitas e muitas figuras aqui no livro, a leitura, o tamanho da letra é agradável, a cor da página é ótima,
Realmente, assim, a Zahar teve um cuidado, assim, absurdo aqui com o livro. Eu não paguei um valor barato nessa edição, mas realmente o trabalho foi estupendo. Realmente valeu o quanto cobrou. E, ademais, esse box, além dele proteger muito bem a obra, além dele ter essa textura, né, na medida em que eu li os livros, e quando a gente lê os livros se abrem um pouco, né, mas você consegue voltar com eles para cá com facilidade. Então, assim, realmente a Zahar está de parabéns aqui, porque essa edição é estupenda. E do que trata a história do Conde de Monte Cristo? Bem, ela trata a história de um jovem chamado Edmond Dantes. Esse Edmond Dantes, ele é um imediato de um navio, né? Ou seja, ele está ali abaixo do capitão, né? E ele é muito jovem, ainda tem cerca de 19 anos, mas ele é muito habilidoso no mar. Ele sabe navegar, ele tem, sabe, uma iniciativa, ele tem visão, ele tem um talento para o mar. E por conta disso, né, que ele já subiu assim na escala hierárquica, já é o imediato, e acontece uma circunstância na viagem que ele está retratando, que é o fato de que o capitão morre. O capitão acaba adoecendo e morrendo. E na medida em que ele era imediato, ele assume o comando do navio. Então, assim, é um rapaz de apenas 19 anos que já tem toda a responsabilidade de comandar o navio, mas ele o faz com muita presteza, com muita dedicação. Então, assim, quando ele retorna, né, quando eles conseguem retornar da viagem, fica meio claro assim que ele vai se tornar, portanto, o novo capitão do navio, né? Ele já assumiu, inclusive, o posto, forçadamente, né, por causa da morte do antigo capitão. Ele tem uma conversa ali, um diálogo com o armador e fica combinado isso. Ele vai se tornar, então, um novo capitão. Então ele fica, obviamente, feliz, né? Uma felicidade serena, mas ele fica feliz, fica satisfeito. E isso, vamos dizer assim, impele, né, que ele também dê continuidade à sua vida. E mais especificamente o fato de, depois dele ter passado algumas semanas longe, ele quer reencontrar o pai depende dele, né, financeiramente, a mãe já faleceu, mas o pai depende muito dele, já é um senhorzinho, e ele tem uma namorada, a quem ele ama muito, e ele quer se casar com ela, né, mais um motivo para se casar pelo fato de não só ter passado muitos dias longe, ter sentido toda a saudade, mas também pelo fato de ele ter se tornado um capitão. Então ele já desembarca e fala, então a gente vai casar. Então, vamos marcar para daqui a alguns dias a gente casar. Então, assim, ele está vivendo o auge da vida dele, né? Porque ele é jovem, tem toda uma vida pela frente, ele conseguiu ascender e agora vai se tornar capitão de um navio, vai se casar com a mulher que ele ama intensamente. Então, assim, é um momento muito, muito feliz. Entretanto, né, ele vai cair do pináculo, né? Vai cair do fastígio até o inferno. Né? Ele vai do luxo ao lixo. O fato de ele ter ascendido acabou gerando uma série de invejas, de intrigas, sabe, aquelas urdiduras manhosas, aqueles planos, aquelas tramóias, uma mescla de inveja, ressentimento, por motivos diversos. Então, alguns personagens, ora pela ação, ora pela omissão, eles vão tramar para prejudicar o Edmond Dantes. E o que acontece é que justamente no almoço onde ele consumaria o seu casamento, o Edmond Dantes é preso. Ele é preso, ele é levado para uma cadeia que é uma masmorra, vamos dizer assim, e ele é, obviamente, uma pessoa inocente, né? Ele acaba sendo acusado de um crime político, ele não participava da política, ele era bem, vamos dizer assim, tinha a opinião dele, mas não era uma pessoa envolvida nem nada, e ele acaba sendo preso como se fosse um poderoso articulador, e ele, a todo momento ele pensa, poxa vida, eles estão se confundindo, né? Não pode ser eu, eles estão, acho que queriam pegar outra pessoa, tem alguma confusão no meio desse processo, porque obviamente não pode ser eu, isso é absolutamente injusto. Então ele tenta reclamar com os guardas, mas os guardas obviamente fazem ouvidos moucos, né? Tratam ele como um lixo, né? Como um submundo do submundo, né? Aquele desprezo padrão que um ente do Estado vai ter por um criminoso, né? Então assim, ele é visto como escória mesmo, né? Ele é absolutamente ignorado e é preso numa masmorra como um personagem muito perigoso. E ele passa anos e mais anos, né, sozinho, encarcerado. Aliás, é um tipo de tortura, né? Inclusive aqui no Brasil ela foi aplicada algumas vezes, né? O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, né, o famoso Cavaleiro da Esperança, ele foi aprisionado na ditadura Vargas e deixaram-no absolutamente sozinho, né, com o fito de que ele enlouquecesse. Isso é feito de vez em quando, e o Edmond Dantes, aqui no livro, ele muitos anos preso e fica absolutamente sozinho, né, e sempre com aquela sensação de injustiça e o fato de que condenaram-no de maneira absurda, né, condenaram-no sem que ele tenha feito nada e condenaram-no provavelmente porque se confundiram por algum tipo de erro e tal. E o que acontece é que, de maneira bastante fortuita, não vou descrever aqui para você ir lá e ter o prazer de descobrir quando estiver lendo o livro, mas ele acaba tendo contato com um padre, né, um abade, que, enfim, depois de muitos anos, né, sem ter contato com ninguém, ele tem contato com esse outro prisioneiro. E esse prisioneiro, esse abade, ele vai ser muito importante na vida do Dantes, né? Esse abade Faria, né, o nome dele, ele vai proporcionar os meios
intelectuais e financeiros para que o Dantes, vamos dizer, ascenda, né? Para que ele cresça, para que ele se torne um personagem muito maior do que ele for até então. Um dos aspectos que logo o Abade Faria abre os olhos do Dantes é sobre a prisão dele. Porque ele começa a fazer umas perguntas. Você não prejudicou ninguém, não havia ninguém com inveja, ninguém queria isso, o que você tinha alcançado na época, alguém queria aquilo ali, você tinha prejudicado alguém, você viu isso. Ele vai fazendo perguntas e vai abrindo os olhos do Edmond Dantes. E aí o Dantes percebe que, na verdade, ele não tinha sido preso por um equívoco. Ele havia, na verdade, caído em uma trama, né, que aniquilou com ele. Então, assim, aí que ele percebe, né, aí que ele se indigna mesmo, porque ele vê, caramba, realmente eles tramaram e me largaram aqui nesse fosse mundo, nessa masmorra, né, para eu morrer aqui. Foi uma trama, de fato, muito sórdida, muito suja, da qual ele foi vítima. E isso, claro, indigna bastante e acaba ensejando, né, na sua mente, no seu coração, a promoção de uma vingança, para que ele fizesse sua desforra, né, para que pudesse retaliar aquelas pessoas que tanto prejudicaram. E, de fato, é uma prisão, vamos dizer assim, dantesca mesmo, né, porque ele ficou 14 anos preso, né? Ele tinha 19 anos, saiu com 33 anos, uma idade simbólica, aliás, e ele sai de uma maneira muito interessante, não vou descrever aqui, mas quando você lê o livro é uma parte bem legal, muito bem escrita, muito bem redigida pelo Dumas, e ele ainda vai demorar 10 anos depois que saiu da prisão para consumar sua vingança. Então, quer dizer, ele ficou 14 anos preso, mais 10 anos para articular, né? 10 anos, também é um número simbólico, né? 10 anos lá, o cerco de Troia, 10 anos que Ulisses demorou para retornar até Ítaca. Então ele demora 24 anos no total, né? 14 mais 10, para que ele consiga consumar sua vingança. E é interessante, né, que existem alguns filmes, algumas séries que tratam da vingança, assim, né? Que esse tema é abordado de vez em quando. Eu recomendo imensamente o filme, né, V de Vingança. Quem não assistiu, olha, pare aí, anote essa indicação, depois pode vir me cobrar, escrever aqui embaixo, que é um filmaço, né, feito pelas irmãs Wachowski alguns anos atrás, é baseado no quadrinho do Alan Moore, né, homônimo, né, V de Vingança. Mas, assim, se vocês querem saber a história, a apoteose da vingança, a mega história da vingança, é esse livro aqui, O Conde de Monte Cristo. Existem alguns provérbios ou ditados, né, sobre vingança, aliás, o mais famoso é aquele do Seu Madruga, né, aquele memezinho, né, mas existem também provérbios mais sérios, né, por exemplo, o provérbio chinês diz: se você procura vingança, você deve cavar 2 covas, ou aquele muito famoso, aqui muito repetido aqui no Brasil, que a vingança é um prato que se come frio. E, de fato, o que o Edmond Dantes faz aqui não é comer não é o prato que se come frio, é um banquete que ele come frio. Ele tarda 24 anos para consumar sua vingança, mas também quando ele pratica, olha, é qualquer coisa. E é interessante que o Edmond Dantes, né, que vem a ser renomeado como Conde de Monte Cristo, ele não se vê praticando uma espécie de vingança individual. Ao contrário, ele se julga uma espécie de braço divino, né, da justiça. Ele, com uma visão meio beata, meio carola assim, que ele tem, ele acha que está ali como um homem predestinado por Deus para fazer justiça contra aquelas pessoas que o prejudicaram, contra aquelas pessoas que atentam contra a sociedade. Então aquela vingança para ele não é em benefício de si próprio, é apenas o atendimento de um propósito divino. E na verdade, assim, a gente pode fazer uma reflexão, porque isso é um pouco complexo, né? Porque a gente percebe algumas lideranças religiosas nos dias de hoje, muito afoitas por dinheiro, né? E às vezes elas vão dizer certas coisas, o seguinte: ó, Deus quer que você faça isso. E, ironicamente, isso que supostamente Deus quer que você, fiel, faça, é justamente aquilo que atende ao interesse, especialmente monetário, dele. Então, supostamente, convergem os desígnios divinos com o interesse da pessoa que os está destacando, né? Então, assim, é o caso agora, né? Não, Deus quer que a vingança, que a justiça seja aplicada. Mas isso é justamente o que ele quer também, né? Então é um pouco complicado, né, você ficar atribuindo a Deus aquilo que você mesmo deseja. E, aliás, né, no próprio Deuteronômio, né, no capítulo 32, versículo 35, há uma passagem muito específica sobre vingança, recorrentemente citada, né? A mim pertencem a vingança e a represália, ou a mim pertencem a vingança e a desforra, né? E mais adiante, Javé vai afirmar: e eu a aplicarei, né? Então é o próprio Javé afirmando que vai aplicar a vingança, que vai exercer sua desforra. Entretanto, né, muitos e muitos séculos depois, São Paulo, na Carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele vai explicar, né, olha, aos cristãos cabe amar os
próprios inimigos, né? Essa vingança a qual Javé se refere, né? A qual Deus se refere, é a vingança que será executada por Deus e não por nós, seres humanos. Mas o Edmond Dantes, né, o Conde de Monte Cristo, não concorda de maneira nenhuma com a visão paulina. Muito ao contrário, ele está lá com a visão deuteronômica. Ele é o braço executor da vingança divina. E essa vingança, né, ela é realmente assim, muito, muito dependente da condição monetária, da condição financeira que ele possui, né? Eu destaquei aqui no início do vídeo o poder do dinheiro. E o Conde de Monte Cristo, ele é um personagem muito, mas muito rico, né? Desproporcionalmente rico. Ele seria hoje um dos personagens bilionários aqui que existem no planeta, né? Então, assim, ele é muito desproporcional àquilo que ele tem. E isso é até interessante, que existe um lapso temporal no momento, vamos dizer, que ele se evade da prisão até que ele reaparece, né? Então, assim, passa-se alguns anos que a gente não sabe o que ele fez, mas ele reaparece muito preparado. E os anos que ele passou, vamos dizer assim, desaparecido, que ele estava o quê? Se preparando para esta vingança. E é uma coisa muito interessante porque você vai testar nesse momento o poder do dinheiro, né? Porque você pode fazer uma reflexão assim, digamos que uma pessoa chegasse em você e dissesse, olha, eu quero transar contigo. Aí você fala, vamos, calma aí, que negócio é esse? Que doideira é essa? Não, eu te dou R$100 por isso. Aí você fala, pô, você acha que eu estou à venda, que eu sou um prostituto, uma prostituta? Que negócio é esse? Aí a pessoa, não, mas eu te dou R$1.000. Aí não, você vai responder que não, é claro que não, é óbvio que não. Aí a pessoa, não, eu te dou R$10.000. Aí, não, mesmo assim eu não quero. Aí a pessoa, não, eu te dou R$100.000. Pô, caramba, R$100.000 é dinheiro, né? Agora já está fazendo uma boa diferença na sua vida. Começa já a balançar, né? Aí você diz, não, mesmo assim não quero. Aí a pessoa, não, eu te dou R$1.000.000. Mas caramba, R$1.000.000, meu. R$1.000.000 é, né? Sua vida vai mudar de A até Z. Esse tipo de reflexão, aliás, tem vários e vários memes na internet que dizem isso, né? Tipo assim, já vi um em rede social dizendo o seguinte, sei lá, não lembro o valor, sei lá, digamos que seja R$3.000.000. Você cortaria o braço do seu irmão ou da sua irmã? E aí, nos comentários, né, desse post, havia, né, um monte de gente marcando, os irmãos se marcando, né? Prepara o serrote, pode arregaçar a manga da camisa, né? Todo mundo brincando porque o valor é muito desproporcional. Então, o que o Edmond Dantes, né, o que o tornado Conde de Monte Cristo vai fazer é se aproveitar desse poder do dinheiro. Né? Porque como ele diz em determinado momento do livro, né, tudo está à venda para quem sabe dar o preço. Né? Então o que ele vai te utilizar é assim, de maneira extrema, o que o dinheiro pode proporcionar para que ele consiga consumar sua vingança. E essa vingança, ela se dá assim, é um mega projeto, né? Um mega projeto, e ele vai atacar as pessoas naquilo que elas têm de mais precioso. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa admira a fama, se outra pessoa admira a família, se outra pessoa admira o dinheiro, a depender do vínculo que a pessoa tem, é nisso ali que ele vai atacar. É como se ele fosse no núcleo da alma da pessoa e extraísse dessa pessoa. É realmente assim impressionante. Ele me lembrou, assim, para fazer uma analogia que talvez algumas pessoas entendam, eu não sou nenhum especialista em UFC, mas havia alguns anos atrás aquele lutador, o John Jones, que já não luta há alguns anos, aí tá meio parado aí com vários problemas extra-camp, e ele era um lutador, assim, que no seu auge, ele era um lutador muito impressionante, né? Porque, digamos assim, se ele enfrentasse um cara que era bom no chute, ele ia e derrotava esse cara no chute. Né? Então, se o cara era bom na luta agarrada, ele ia e derrotava o cara na luta agarrada. O cara era bom como um striker, né? na trocação de socos. Ele ia e ganhava o cara nesses termos. Ou seja, ele derrotava o seu adversário naquilo que era o seu auge. E o que o Conde de Monte Cristo vai fazer aqui é exatamente a mesma coisa. Ele vai naquilo que o personagem tem maior condição, que tem mais apreço, que tem mais preparo, e vai aniquilar nesse ponto. E é interessante que você consegue perceber, em parte, a manipulação que o Conde de Monte Cristo está executando. Então, se você, vamos dizer assim, você consegue entender, certo personagem ele está fazendo isso para conseguir aquilo, certo personagem aqui ele está usando esse personagem para chegar naquele ponto. Mas alguns personagens você não consegue entender. A trama que ele vai precisar executar é maior do que a que está já posta. E então você, como leitor, você fica ali numa espécie de lusco-fusco, né? Então essa parte que você entende, essa parte você ainda não entende, e isso atrai muito, né? Porque você não tem, vamos dizer assim, tudo é fava contada, já sei tudo que vai acontecer. Por outro lado, você também não está na escuridão completa, né? Você não está um leigo completo sem entender bosta nenhuma, e só lá no final do livro que você vai entender alguma coisa. Não, você está no meio. Isso atrai muito, né? Ele fica ali no meio termo muito razoável. Então várias vezes ele vai ter contato com personagens que estão muito, muito dissociados, né, da trama, vamos dizer assim, central. E você fala, mas onde esse personagem vai se encaixar? Mas assim, você vai precisar completar a história
história para que todos esses personagens se concatenem em um imenso arco da vingança. É interessante também que o Conde de Monte Cristo ele usa de alguns disfarces, né? E com esses disfarces é uma espécie assim, de caleidoscópio, né? Que ele gira e ele consegue observar as pessoas agindo de maneira diferente ante outros personagens que não ele mesmo, né? Então e você, vamos dizer assim, leitor, você está junto com ele, né? Observando a manipulação, observando como as pessoas agem diferente do que seria o esperado, né? Como as pessoas agem diferente quando observam um personagem distinto, pode ser, ele se disfarça, por exemplo, de abade também. Então é muito interessante você estar como que dentro da manipulação que ele está executando. Naturalmente você pode dizer o seguinte, mas o fato de ser um livro mais antigo, de ter sido lançado por capítulos, episódicos, que o autor não consegue corrigir o que já foi lançado, isso não traz algum tipo de problema, não traz algum tipo de incoerência? Olha, eu posso falar que muito pouquinhas, viu? Eventualmente ali uma idade que erra aqui, erra ali, mas o que eu acho que mais me incomodou foi que quando ele era um navegador, né? E quando ele retorna com o navio, né? Comandando o navio, já que o capitão havia morrido, quando ele chega em terra, observa-se que o armador, né, chamado Morrel, ele era um capitalista como outro qualquer, né? Ele estava completamente focado na sua renda, no seu navio, não estava muito preocupado que o capitão tinha morrido, se lamentava só porque, na verdade, tinha perdido um funcionário, né? E também quando o Dantes é preso, ele lamenta por quê? Porque vai perder um funcionário, mais um, né? Tinha perdido o capitão, vai perder imediato, isso vai atrapalhar seus negócios, porque a própria firma dele pode ficar meio queimada no mercado, então ele não queria isso. Então, assim, a preocupação dele é muito interesseira, né? Um personagem interesseiro, um personagem ganancioso, isso é muito explícito no livro. Porém, passado alguns anos, né, esse personagem no livro se torna um santo. Né? Ele é uma pessoa caridosa, ele é uma pessoa, sabe, dotada das melhores virtudes que você possa imaginar. O tempo que ele passa na prisão, né, esse personagem se transforma num santo. Né? Eu achei que foi a maior incoerência da história, mas que assim é pequena em relação a uma mega história na qual esse personagem tem uma importância, vamos dizer assim, relativa, mas não muito. Né? Ele ocupa poucas páginas em relação a esse portento desse livro de quase 1.400 páginas. E é interessante que enquanto ele vai deslindando, né, que o Dumas vai deslindando a história do Conde de Monte Cristo, ele acaba também promovendo uma espécie de retrato da sociedade francesa, especialmente parisiense de então. Por quê? Porque o Edmond Dantes, ele estava ali naquela posição, vamos dizer assim, intermediária, ali uma classe média baixa, né, trabalhando em navio, uma vida sofrida, arriscada e tal, e ele vai se tornar, né, um capitão, então ele já vai ali para uma espécie de classe média alta, ou classe média ali, né, ascendeu na vida, e nesse momento ele cai, né, e vai até realmente, como eu destaquei já, o inferno, né, ele vai até o lixo, ele vai no submundo, né, sendo tratado como um criminoso, né, na verdade ele é condenado como um criminoso, então ele está lá na ralé mesmo, na ralé da ralé, e depois ele vai se tornar uma pessoa com tanto recurso, com tanto dinheiro, que ele vai estar no topo do mundo, né? Seria hoje, como eu já disse, um dos bilionários do mundo. Então, assim, você observa os vários estratos da sociedade e como ele se relaciona, né? Qual é a visão de mundo de cada estrato, e isso é bem interessante. É interessante que há uma passagem aqui na página 430 que é brilhante, assim, tá uma conversa, né, com dois personagens, e um fala assim: o ódio é cego, a raiva atordoa, e aquele que serve a vingança arrisca-se a beber uma bebida amarga. Do que o Conde de Monte Cristo replica: sim, se for pobre e desastrado, não se for milionário e habilidoso. Esse é o resumo do livro. E aqui para fazer um balanço desse livro do Alexandre Dumas. Bem, é um livro muito bem escrito, é um livro muito bom, muito prazeroso, muito fácil de se ler. O fato de ser um clássico, né, muitas pessoas travam, né, quando estão diante de um clássico, que é bom aqui definir o que para mim é um clássico, né? Claro que existem muitas e muitas definições e várias características que compõem um clássico, mas para dizer a minha aqui, muito singela, clássico para mim é um livro que simultaneamente representa e excede o seu tempo histórico, né? E esse é um clássico, mas um clássico muito fácil. Você quer devorar as páginas, você quer aprender mais, você quer saber o que vai acontecer. É um livro muito prazeroso, muito simples. Talvez a única coisa que eu, vamos dizer assim, poderia dar de alerta é que alguns personagens, eles aparecem no livro e eles só vão retornar centenas e centenas de páginas depois. Então, às vezes, você pode esquecer quem é esse personagem. Talvez se a editora tivesse inserido aqui um glossário, ela tivesse ajudado um pouco só por causa dessa dificuldade, que não é uma dificuldade do livro em si de entender, mas só de lembrar quem é o quê, quem fez o quê, né, já que eles demoram muito a
voltar centenas de páginas. E se você demorar a ler, né, porque o livro é extenso, ou seja, se demorar alguns dias ou eventualmente semanas, eu acho que você vai ter dificuldade de lembrar quem era aquele personagem. Vai exigir alguma pesquisa, talvez na hora, deixa eu pesquisar aqui no Google, quem é tal personagem. Ou você pode escrever também, né, ali ao longo da sua leitura, numa folha de marcação, alguma coisa assim, você pode escrever o que personagem que cada um fez, mas eu acho que é mais fácil, né, ou a editora inserir um glossário, ou você mesmo esqueci quem é, deixa eu entrar aqui no Google que eu vou conseguir encontrar quem era esse personagem. A quem desejar se aprofundar também, entender um pouco mais dessa obra, eu recomendo o texto Monte Cristo ou da Vingança, né, escrito pelo Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, né, ele está no meio do livro Tese e Antítese, e reitero, é um livro muito fácil, muito prazeroso, um dos melhores livros talvez para aquela pessoa, sabe, eu estou me decepcionando com a literatura, não sei se eu estou bem. Se a pessoa tiver coragem de enfrentar muitas páginas, você pode ter certeza, ela vai se dar bem com esse livro. Porque o livro é muito fácil, é muito prazeroso e facilmente você vai se encantar com essa história, a grande história do Conde de Monte Cristo e a sua vingança através do imenso poder financeiro que ele dispõe. Eu já posso destacar também que, diferentemente dos Três Mosqueteiros, que, né, houve vários e vários filmes, um número enorme de obras lançadas no cinema sobre esse livro, e algumas até muito interessantes, o Conde de Monte Cristo ainda não teve, né, uma película assim que a representasse bem. Portanto, se você tentar compensar assim vendo o filme, não vai compensar não. É muito necessário que se faça a leitura da obra, que eu recomendo, reitero, imensamente. De todo modo, o que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas? Concordou com o que eu disse aqui? Discordou? Pretende lê-lo? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu! É interessante que eu devo gravar hoje, né, o segundo livro do Capital, do Marx, né, e aí tá premido aqui pela circunstância, tenho que gravar os 2 vídeos hoje. Estou quase aqui chamando de o Conde Karl Marx, o Capital de Monte Cristo, enfim, a mente está até meio confusa aqui.